A última questão escolhida para o segundo dia foi a do grupo, a 8,66. E se trata de água que passa dentro de tubos de cobre, água a 15 graus Celsius, e o tubo com 2 centímetros de diâmetro. E é fornecido calor para a água por meio de vapor que condensa fora dos tubos de cobre a 120 graus. E está pedindo para aquecer a água a 65 graus Celsius em uma taxa de 0,2 kg por segundo. Beleza. Está perguntando o comprimento do tubo de cobre e a potência de bombeamento necessária para superar as perdas de pressão. Tá. A temperatura do tubo é constante, então a variação da temperatura de entrada e saída vai ser logarítmica, né? Primeiro passo, pegar as propriedades na média de temperaturas de entrada e saída. A média é 40 graus, né? E encontramos para a densidade, para a viscosidade, para o número de planos, para a condutividade térmica, para o coeficiente de pressão. E a vazão máxima já tinha dado problema. Vazão máxima, a temperatura do tubo, que é 120 graus, né? Temperatura constante, temperatura de entrada, 15 graus, temperatura de saída, 105 graus, além do diâmetro de 2 centímetros. Para qualquer caso, seja temperatura constante ou seja fluxo constante, pode-se calcular através dessa fórmula, que a taxa é igual a MCP delta T, do fluxo, né, no caso. E como nós temos todos esses termos, dá para encontrar que a taxa de calor é 41.790 watts, né? 41,79 kW. Ok. Tá. Então, o próximo passo, calcular a variação de temperatura média logarítmica, que vamos utilizá-la um pouco mais tarde. A variação da temperatura média logarítmica, né, por se tratar de um tubo com a temperatura de superfície constante, é dado por essa fórmula, que envolve a temperatura de entrada, a temperatura de saída e a temperatura de superfície. Substituindo os termos, dá 77,32 graus Celsius para a variação. Na verdade, variação. Então, pode ser em Celsius ou em Kelvin, né? Variação. E para a temperatura de superfície constante, a taxa de calor é igual a coeficiente convectivo vezes a área de superfície, né, a área do tubo, vezes a variação da temperatura logarítmica média. E a área de superfície do tubo é igual ao comprimento do tubo, né, que é πd, igual ao comprimento da circunferência, que é πd, vezes o comprimento do tubo, que é L. Então, substituindo aqui, a gente sabe que a taxa em termos dá essa fórmula, né? O coeficiente convectivo, vezes π, vezes d, vezes L, vezes variação de temperatura logarítmica média. Então, vamos isolar o comprimento, né? Que é o que está pedindo, o comprimento de tubo de cobre necessário para que seja possível esse aquecimento de 15 a 65 graus da água, né? Então, ok. Tem-se a taxa de calor, tem-se o diâmetro, tem a variação da temperatura logarítmica média. Mas está faltando agora o H, que é o coeficiente convectivo, né? Para a expressão do Reynolds, para colocar na fórmula do Nusselt, e assim isolar o H. Ok. Mas para calcular o Reynolds, precisa da velocidade média. A velocidade média é igual a vazão máxima dividido pela densidade vezes a área. Então, colocando esses termos que nós já temos e o calculado, encontramos que Reynolds é 1,9498 vezes 10 a 4, o que é maior que 10,4, portanto é turbulento.
E em regime turbulento, para aquecimento, o número de Nusselt pode ser calculado por essa fórmula, né? E como a gente sabe que o número de Nusselt e o coeficiente convectivo tem essa relação aqui, né? Nusselt é igual a H vezes D dividido por K. Então, a única coisa que foi feita foi pegar o valor do Nusselt calculado aqui embaixo, né? Dado pelo aquecimento de 111,65. E substituir aqui nos valores de K e D, né? Para encontrar o coeficiente convectivo, que dá 3.523,04 watts por metro quadrado vezes Kelvin. Tá. E lembrando da equação para o comprimento, a gente tem que a taxa, que o comprimento é igual a taxa dividido por esses termos aqui, né? Foram dados advindos da taxa de transferência de calor, né? Para um tubo em temperatura de superfície constante, que dá um comprimento de tubo de 2,44 metros. Né? Que essa foi a A. Agora, a B, que é a potência de bombeamento necessário para superar as perdas de pressão. A gente sabe que a potência para a bomba superar as perdas de pressão é igual a vazão volumétrica vezes a variação da pressão no comprimento do tubo. E a variação da pressão no comprimento do tubo é em função do fator de atrito vezes o comprimento dividido pelo diâmetro vezes a densidade vezes o quadrado da velocidade média dividido por 2. A velocidade média já foi encontrada e o fator de atrito foi calculado, que dá para ser calculado através dessa fórmula. O fator de atrito é igual a 0,79 logaritmo natural de Reynolds menos 1,64 elevado a menos 2, que dá 0,026 fator de atrito. E a vazão volumétrica é igual a velocidade média vezes a área, né? Então, a vazão volumétrica dá 2,02 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. Então, nós já temos todos os termos, né? Fator de atrito, o comprimento, o diâmetro do tubo, a densidade, a velocidade ao quadrado, a velocidade média, já foi calculada, né? Então, como a potência da bomba é igual a vazão volumétrica vezes a variação da pressão do tubo, então a potência da bomba, né, pode ser dada por essa fórmula, né? Essa fórmula, essa penúltima fórmula, substituindo os termos, tem-se que a potência da bomba para superar as perdas de pressão devido ao atrito deve ser 12,97 vezes 10 a menos 2 watts. Esse é o fim da questão 8.66.